Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Topcar BMW. Welcome to the top. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, e nós estamos também no canal 19.1 Digital e canal 27 da NET. Febre, gripe, sarampo, bronquiolite, muitas são as doenças que sempre na berlinda colocam as crianças em grupo de risco. Afinal, estamos falando de uma turminha que ainda está desenvolvendo suas defesas contra vírus, bactérias e outros parasitas. O novo coronavírus parece causar menos quadros graves entre as crianças, mas isso não significa que elas sejam imunes à Covid-19. Recentemente descobriu-se uma doença inflamatória sistêmica que já está afetando algumas crianças e que pode estar associada à Covid-19. Além disso, é sabido que os pequenos podem contribuir para a transmissão da doença, o que nos faz analisar todo um contexto envolvendo a perspectiva de abertura das escolas. Muito bem, hoje o programa Pergunte ao Doutor transita pela pediatria. O meu convidado de hoje é o médico pneumopediatra, Dr. Gustavo Bernardo. Dr. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigado pelo convite, Aguinaldo. É um prazer estar aqui falando contigo, todo mundo que assiste programa, e vamos conversar um pouquinho sobre a Covid-19. Doutora, a doença causada pelo novo coronavírus, a Covid-19, apresenta alguns sintomas já bem conhecidos da população, como febre, quadro respiratório agudo, como tosse ou falta de ar. E nas crianças, como se comporta? O que os pais precisam saber sobre o novo coronavírus, doutor? Então, os sinais e sintomas da Covid-19 nas crianças, eles são muito parecidos com os dos adultos, tá? Geralmente o quadro é muito mais brando, é um quadro mais leve. Graças a Deus a gente tem um quadro muito mais tranquilo nas crianças, então a gente vai ter a mesma tosse, a mesma febre, mas uma febre mais baixa, uma tosse com menos intensidade em relação aos adultos, mas principalmente alguns sintomas um pouco diferentes. O que costuma dar em criança que não dá no adulto? Principalmente diarreia, quadro mais gastrointestinal, tá? Não que não dê nos adultos, mas dá um pouquinho mais nas crianças. Mesmo assim, mesmo tendo esses outros sintomas, ainda é um quadro muito leve, muito mais tranquilo que nos adultos e nos idosos principalmente. Doutora, felizmente as crianças têm sido pouco afetadas pela doença, tanto em relação ao número de casos, quanto em relação à gravidade. Existe diferença na transmissão e imunidade de crianças e adultos? Então, Aguinaldo, o que a gente já sabe hoje sobre a imunidade das crianças, né? A gente sabe que o sistema imune da criança é totalmente diferente do adulto. Então, a gente acaba sabendo que esse sistema imune menos preparado acaba gerando uma reação menos inflamatória, causando menos sintomas que nos adultos. Ele trata adequadamente o Covid como deveria ser tratado. A transmissibilidade, isso ainda é como se fosse um mistério, digamos assim, né? Tá sendo estudado, alguns estudos mais recentes falam que realmente as crianças transmitem menos e elas também acabam pegando menos. As duas coisas são verdade. Lógico, ainda tem alguns estudos conflitantes, mas por enquanto o que a gente tem hoje é que realmente elas transmitem menos e elas pegam menos dos adultos. Doutor, uma outra questão. Segundo o protocolo do Ministério da Saúde, crianças menores de 5 anos são grupo de risco para síndrome gripal. Esta medida está diretamente relacionada
ao momento de enfrentamento da Covid-19? O grande problema da síndrome gripal nas crianças, na verdade, é o influenza, né? O protocolo do Ministério da Saúde, ele fala em síndrome gripal porque tu acaba englobando todos os vírus, né? Hoje, graças a Deus, a gente está circulando com o Covid pela parte das crianças, claro, dos adultos a gente nem compara, mas a influenza é muito mais agressiva do que o Covid em criança, principalmente criança abaixo dos 2 anos. Então, é muito importante a vacinação para a influenza. Esse fator de risco que o Ministério fala, na verdade, é mais pelo influenza do que pelo próprio Covid em crianças. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico pneumopediatra Dr. Gustavo Bernardo. Nós estamos falando sobre doenças respiratórias em crianças. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Nós estamos também no canal 19.1 Digital e canal 27 da NET. A gente já volta. Qual é o seu X? O seu território? O seu desafio? O que é o máximo para você? O que é extremo? Aonde você quer chegar? Escolha seu BMW X. Visite um concessionário. Conheça o novo BMW X1 e toda a linha X. Welcome to the top. As necessidades da área da saúde sempre nos obrigam a mudar. Com a resiliência de um exército de anticorpos. Os corações e pulsações diferentes da nossa equipe se complementam. Como o conceito do teórico Gerd Morgan, nossa empresa é um organismo vivo, sem membros superiores ou inferiores. Por isso, todos aparecem com o mesmo destaque neste comercial. A longevidade é uma distância que não é possível percorrer sozinho. Urque Diagnósticos, há mais de 30 anos, crescendo com saúde. Conexão. A gente une talento com emoção. É acolhimento. Une projetos com possibilidades. É cooperativa. Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero, sem perdedores. Unidos somos Premium. Unicred. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico pneumopediatra Dr. Gustavo Bernardo. Nós estamos falando no programa de hoje sobre doenças respiratórias em crianças. Doutor Gustavo, neste momento é importante reforçar as medidas de prevenção já conhecidas e tão divulgadas, como lavar as mãos frequentemente, seguir também o protocolo de tossir e espirrar. Mas em se tratando de crianças, doutor, muitas vezes bem pequenas, como reforçar as medidas de prevenção com elas? Então, Aguinaldo, isso é um grande problema que a gente tem até para o próprio retorno às aulas, né? Como que a gente vai conseguir fazer com que as crianças se distanciem, como é que elas vão seguir essas orientações. O mais importante é começar desde cedo, né? Os pais têm que conversar com as crianças, têm que orientar o uso da máscara acima dos 2 anos. Antes dos 2 anos a gente não usa máscara, mas usar as máscaras acima dos 2 anos, ter esse distanciamento, lavagem de mãos, mais importante, não só para Covid-19, mas para todas as doenças, né? Que isso sirva de exemplo para o futuro, né? Para a gente conseguir levar isso como algo que a gente continue fazendo depois dessa pandemia, que espero que a gente passe logo por isso. Mas é muito importante que os pais tenham essa consciência que a gente precisa levar isso para as crianças, a gente precisa passar esse legado para elas conseguirem iniciar esse distanciamento, essas orientações, de forma que quando elas tiverem
que o retornar às aulas, isso já esteja mais imbuído, mais dentro da cabecinha deles, para que eles consigam seguir pelo menos em parte as recomendações. Mas é extremamente importante para a gente conseguir diminuir a transmissibilidade, para a gente passar por esse momento tão difícil que a gente está passando no momento, precisamos dessas medidas. A gente precisa botar na cabeça das crianças, dos adultos, dos idosos, a gente precisa que toda a sociedade esteja junto para a gente combater esse vírus o quanto antes. Isso tem que começar dentro de casa, né, doutor? Com certeza, os pais precisam orientar as crianças, tá? Isso é extremamente necessário. Desde pequenininho, quanto menor, melhor. Mais fácil disso virar um hábito. Tá? As crianças elas vão aprendendo com a repetição, elas vão aprendendo com o exemplo dos pais, então não adianta o pai e a mãe falarem para as crianças como é que tem que ser feito e não fazerem da mesma forma, tá? As crianças vão aprender o exemplo dos pais, então é necessário que além de eles ensinarem, além de eles orientarem, os pais também façam, tá? Isso é muito importante, talvez seja mais importante do que falar, é mostrar. A ação é mais importante às vezes do que as palavras. E até mesmo porque, né, doutora, a gente está vendo aí uma geração muito esperta, né? E uma vez ensinado, né, elas aprendem muito fácil, né, doutor? Sem dúvida. Isso a gente tem até no YouTube, na internet, vários vídeos, como tem que lavar as mãos, qual que é a medida mais correta, como é que a gente faz o distanciamento, o uso da máscara, como é que tira, como é que bota. Isso é muito importante. Tem vídeos de desenhos, tem ilustrações, justamente para a gente buscar isso, tentar ensinar as crianças desde pequeno para a gente conseguir levar esse hábito para frente. De uma forma bastante lúdica, né, doutor? Com certeza. Doutora, sobre a vacinação, mantê-las em dia também conta como medidas preventivas? Com certeza, né? Vacina nunca é demais, né? Os pais adoram perguntar, né? Ah, doutor, tu acha que vale a pena fazer essa vacina? Tu acha que vale a pena fazer essa? Eu sempre digo, todas valem. Tá? A vacinação é essencial. A gente já tem um vírus circulando, que a gente não tem vacina, a gente está esperando tanto pela vacina, né? Acho que é algo que talvez é o que a gente mais espere nesse ano todo. Eu espero que isso também leve conscientização aos pais para aproveitar as vacinas que a gente tem, né? Então vamos aproveitar, a gente tem um monte de doença que estava erradicada, sarampo, por exemplo, uma doença que a gente não tinha há muitos anos. E justamente por essa falha de vacinação, a gente começou a ver esses quadros novamente. Então vamos aproveitar que a gente tem vacina para um monte de doenças graves, por exemplo, o sarampo, que a gente não precisava ter de volta, né? Então, que a Covid sirva de exemplo para isso, para a gente... E quando a vacina vier também do corona, que façam a vacina do corona, que chegue de uma vez, né? Esperamos que até o final do ano, quem sabe dezembro, janeiro, já esteja com alguma vacina pronta, mas é essencial, né? A gente tem que evitar as outras doenças, pensando que a gente já tem uma muito ruim circulando no país, né? Então, o que a gente conseguir evitar é o importante, né? Quanto mais evitar, menos chance disso atrapalhar. Bem, doutor Gustavo, no final do mês de maio, a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu uma nota de alerta sobre uma síndrome inflamatória multissistêmica, doença que vem sendo monitorada pelo Ministério da Saúde. O que ela causa nas crianças e adolescentes? O que se sabe de fato, doutor, sobre essa doença e sua associação ao Covid-19? Nós temos essa síndrome que a gente chama de síndrome de Kawasaki, tá? Essa síndrome é uma síndrome conhecida há muito tempo, mas que a gente não tinha ainda uma etiologia bem definida do porquê que era causado, o que gerava a síndrome de Kawasaki. Tinha-se a hipótese que alguns vírus poderiam desencadear essa síndrome. E pelo jeito o corona é um deles, tá? Primeira vez que foi notificado essa síndrome associada ao corona foi no Reino Unido, faz mais ou menos uns 4, 5 meses, quando chegou a pandemia lá. A Sociedade de Pediatria do Reino Unido já encaminhou um ofício para todo mundo e depois a Sociedade Americana já encaminhou também o ofício e finalmente chegamos na Sociedade Brasileira de Pediatria. E a gente está vendo realmente alguns casos. É raro? Sim. É razoavelmente raro, digamos assim, tá? Ela se caracteriza principalmente por um quadro de febre acima de 5 dias, então, às vezes, uma doença nova acaba assustando muitos pais, né? Ah, meu filho começou com febre, será que ele não tem Kawasaki? Não, a febre do Kawasaki, a gente só começa a pensar nessa síndrome a partir do 5º dia de febre. Então, esse é o sintoma principal,
Passou do 5º dia de febre, aí sim, a gente tem que começar a pensar em Kawasaki, como outras complicações do Covid também a gente tem que pensar. Além da febre, o que ela pode causar? Uma conjuntivite, pode causar lesões em mãos e pés, ou um edema, ou descamação das mãos e pés. Pode dar lesões na boca, fica com uma língua mais avermelhada, ou até algumas plaquinhas na garganta, e pode aparecer um vermelhão no corpo. O Kawasaki completo, que a gente diz o Kawasaki clássico, ele teria que ter essas 5 características, esses 5 sintomas. Mas o que a gente está vendo no Kawasaki do coronavírus é que ele é um pouquinho diferente. Ele costuma vir com 2, 3, 4 desses sintomas, dificilmente ele completa os 5 sintomas. De toda forma, ele é agressivo, é uma síndrome inflamatória, um quadro mais grave, nem compara com os outros sintomas do coronavírus que a gente está vendo em criança. Mas, felizmente, é bem raro. Tá? Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico pneumopediatra Dr. Gustavo Bernardo. Nós estamos falando sobre doenças respiratórias em crianças. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, e nós estamos também no canal 19.1 Digital e canal 27 da NET. A gente já volta. É hora de recomeçar. Entre tantas transformações que estamos vendo no mundo, temos uma certeza: o conhecimento é a base sólida para construirmos o amanhã. Enquanto as informações estão cada vez mais acessíveis, o desafio passa a ser como fazer as escolhas certas. Para decidir o melhor caminho a seguir, é preciso estar preparado. Venha viver a magia do campus de uma grande universidade e estudar com a vanguarda do conhecimento. A Unesc é comunitária e participa diretamente do desenvolvimento de toda a região. Faça a diferença, seja agente da inovação e venha para a Unesc. O mundo pode mudar. O que não muda é a força do conhecimento, dos sentimentos humanos co-criadores de novos mundos e novas realidades. Matrículas abertas para a graduação presencial. Unesc, a nossa universidade. Quando tudo ainda faz parte de um sonho, eu inicio minha jornada. O tempo passa e a alegria invade o ambiente. E a cada passo, em cada fração de segundos, eu estou presente. Eu cresço e me desenvolvo como um milagre da vida. E com esse crescimento, o que encontro são novos desafios, emoções, preocupações, realizações e a certeza de que a vida é agora. E se não conhecemos o amanhã, precisamos cuidar daquilo que é mais precioso: nossa saúde e as pessoas que amamos. Um dia tem 24 horas. E se elas não serão as mesmas por toda a vida, precisam ser bem aproveitadas e vividas com excelência, sem perder o humor e a esperança, e ver que no final, tudo foi um grande espetáculo. Eu sou o coração. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Dizem que cuidar das pessoas é uma arte, não uma ciência. Bem, talvez seja um pouquinho dos dois. Porque para superar 80 anos cuidando de pessoas, é preciso amor e dedicação que vão muito além da boa vontade ou do preparo.
onde a arte de cuidar se mistura com a ciência de fazer bem feito. Talvez o segredo não seja o que fazemos ou como fazemos, mas por que fazemos. Até onde iremos para garantir que as pessoas sejam bem cuidadas? E a resposta para essa pergunta é até onde for necessário. Porque cuidar é a ciência de fazer o possível e a arte de não desistir frente ao impossível. Bem-vindo ao Hospital São José. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e o meu convidado de hoje é o médico pneumopediatra Dr. Gustavo Bernardo. Nós estamos falando sobre doenças respiratórias em crianças. Bem, doutor Gustavo, existe toda uma polêmica com relação à volta às aulas, né? Como é que o doutor enxerga isso? Então, Aguinaldo, a volta às aulas é algo que deveria ser uma prioridade, né? Tem muita criança que depende da escola para até se alimentar, né? Uma das alimentações essenciais da criança na escola. Criança na escola é longe de droga, é longe de violência, a escola é um ambiente sadio para as crianças. Então, é muito importante a gente conseguir antecipar essa volta às aulas. Agora, quando que a gente deve fazer essa volta? Isso é algo que tem que ser estudado, tem que ser conversado. Acho que a sociedade tem que se mobilizar, o Estado, as escolas, tanto privadas quanto públicas, os pais, as crianças. Eu acho que todo mundo tem que ser ouvido para a gente fazer da maneira mais adequada. O que a gente tem de exemplos fora do país? A gente tem, por exemplo, na Holanda, logo depois do pico da pandemia, foram reabertas as escolas. Eles fizeram as salas com 50% dos alunos e até os 12 anos não tinha nenhuma medida de restrição. Tinha contato normal. Dos 12 anos aos 18, aí tinham medidas de distanciamento. O que foi visto é que não houve um aumento nas taxas de transmissibilidade, os casos não voltaram a subir, foi um ambiente controlado. Tá? Lógico, nós não somos a Holanda, mas a gente tem que tentar se aproximar dos modelos ideais o máximo possível. Né? Contraponto, em Israel, após a abertura das escolas de ensino médio, parece ter havido um aumento discreto nos casos novamente. Mas aí a gente tem exemplos da Austrália, exemplos da França, da própria Holanda, Finlândia, onde a gente conseguiu perceber que justamente pelas crianças terem uma baixa transmissibilidade e uma baixa receptibilidade do vírus, não parece ser um aumento, não parece ser um gerador de aumento de casos. Então, como que a gente teria que voltar? Acho que a restrição do número de alunos por sala de aula é o mais importante, no máximo 50%. Os pacientes com fatores de risco vão ter que continuar remotamente. Eu acho que tem que ser perguntado para os pais quem quer que volte, quem não quer que volte. Tem que dar a opção de manter as aulas remotas e tem que dar a opção para quem realmente precisa que os filhos vão para as aulas. Uma coisa que é feita na Austrália, foi feito na Holanda também, os pais não podem levar as crianças até a escola. O que eles fazem? Botam no carro ou vão até a esquina da escola e a criança vai até a porta, as professoras ficam esperando na porta, as crianças vão até lá. Por quê? Esse contato dos pais com os funcionários da escola, isso pode aumentar a transmissibilidade. As crianças em si não, mas o contato dos pais com os funcionários sim. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, menos criança em cada sala, essa falta de contato dos pais com os funcionários, com os professores, os próprios funcionários da escola. E acredito que, levando isso em consideração, a gente consiga reabrir. Quando, também é outra questão que a gente tem que se perguntar. O ideal que seja quando a taxa de transmissibilidade esteja menor que a taxa moderada, que seriam 10 pacientes para cada 100 mil pessoas. No caso de Criciúma, seriam para quando tivesse 20 casos, menos de novos 20 casos por dia. Se a gente vai chegar nisso tão cedo, não sei, esperamos que sim, mas o ideal é que fosse só a partir desse ponto. Doutor, então agora para finalizar nossa entrevista, com os hospitais lotados de pessoas infectadas, os pais ficam com medo de levar os filhos às unidades de saúde, mesmo que estejam com sintomas. Quando devo levar meu filho ao médico, doutor? Aguinaldo, essa talvez seja a pergunta mais importante, né,
da nossa conversa. Quando que a gente tem que levar o filho ao médico? Como a gente tem sintomas muito leves do corona em crianças, o ideal é que a gente espere até 48 horas de febre, tá? 48 a 72 horas de febre, ou se a criança começar antes com desconforto para respirar. Afundar as costelinhas para respirar, afundar o pescoço para respirar, batendo a asinha do nariz, esses sinais de desconforto respiratório, isso tem que ir imediatamente para o hospital. Fora isso, febre acima de 48 a 72 horas e um quadro toxêmico, né, que a gente diz, criança que está muito abatida, que medica para febre, ela segue muito abatida, não está comendo nada, não quer levantar, só quer dormir, essa é a criança que precisa ir para o hospital, precisa de uma avaliação médica. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o Dr. Gustavo Bernardo, ele que é médico pneumopediatra. Dr. Gustavo, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer, Aguinaldo, espero que a gente possa conversar mais vezes. Eu sou um apaixonado por doenças respiratórias, se deixar eu posso falar aqui o dia inteiro sobre isso e realmente queria agradecer o convite. Falaremos em outras oportunidades com certeza, doutor. Parabéns e sucesso. Igualmente. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, e nós estamos também no canal 19.1 Digital e canal 27 da NET. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Top Car BMW. Welcome to the top. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. E NutriBlue, o melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.